Vamos fazer hoje, excepcionalmente hoje, ao vivo, e amanhã nós vamos estar transmitindo o Evangelho para vocês da mesma maneira. 7h30 da noite a gente começa a transmissão e aí vocês podem acompanhar. E hoje vocês podem acompanhar também com a gente interagindo ao vivo, com o Neto Batista, ele vai estar aí no chat com vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, se vocês quiserem falar também, fiquem à vontade, pode passar para ele, que a gente vai com certeza responder vocês. Hoje nós estamos aqui com nossos amigos João e Serginho, que já são aqui da nossa equipe, já participaram de outros evangelhos com a gente. E nesse clima de fim de ano, ano novo, Natal, nós vamos estar falando um pouquinho do Jesus, como está Jesus com a gente, né? O ano novo com Jesus, como será esse novo ano que vai se aproximar? Quais são as nossas metas? O que é que a gente espera? E para a gente iniciar, vamos fazer a nossa prece. Pedir a João para fazer a nossa prece. Então sintonizemos agora com os nossos amigos espirituais, com Jesus em especial, ainda no clima de Natal, que representa para nós cristãos a vinda do Messias, que possamos sentir as vibrações de amor que emanam do Mestre, e sejamos assim tocados em nossos corações pela fraternidade, pela compaixão e pela caridade. Que tenhamos a assistência dos mentores e que possamos trazer uma conversa fraterna e amiga, elucidações espíritas sobre a melhor forma de planejarmos e de vivenciarmos um ano novo que está prestes a se iniciar. Que Deus, o Pai Celestial, nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Só lembrando, nós hoje estamos só pela Rede Amigo Espírita, né? Nós não estamos pela TVC. Então, qualquer coisa, mais uma vez, Neto Batista está aí para nos tirar as dúvidas e qualquer outro comentário. Então, quando a gente resolveu esse tema, né? A gente pensando em falar em ano novo com Jesus, e aí nos veio a questão da felicidade, né? Porque a gente acaba tendo muitas metas para o ano, né? Muitas metas até a gente só pensa na questão material, como a gente estava discutindo aqui antes, eu e o João. Questão de, eu quero emagrecer, eu quero, né, passar num concurso, ter carro, casa. E acaba esquecendo um pouco das questões materiais, espirituais. E falando nessa questão da felicidade, quando Jesus diz a felicidade não é deste mundo, o que é que vocês podem falar um pouco sobre, com essa frase que ele diz pra gente? A felicidade não é deste mundo, o que ele quis trazer pra gente? Eu acho que assim, a primeira coisa é a gente saber que é importante a gente ter metas, né? Sim. A gente tem que planejar a nossa vida a curto, médio, longo prazo. Não é que o Espiritismo vai condenar que a gente tenha metas materiais, até porque a gente está numa experiência material, exatamente, encarnados, né? E o corpo nos é instrumento de evolução. Então, temos que pensar em metas materiais. Mas com a consciência espírita, a gente sabe que a meta maior deve ser o trabalho espiritual. Não adianta nada eu conseguir ter ganhos materiais, né? Ter recursos abundantes, em termos financeiros, em termos de beleza, de poder, se isso não está sendo usado para um desenvolvimento espiritual. Então, desejar felicidade, desejar bem-estar, desejar saúde e uma boa condição de estrutura física, nos é lícito, mas que não percamos a meta de como Jesus disse, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? E a sua justiça. Então, assim, a gente sabe que o planeta Terra, na concepção espírita, é um mundo de provas e expiações. E por mais que a gente tenha desejos, né, e tenha metas de conquistas pessoais, nós temos leis que nos regulam e que nos limitam certas aquisições. Então, a gente não veio aqui para a Terra para passear, né, para passar uma jornada de férias, mas sim para cumprir com resgates do passado, para também aprender lições novas enquanto encarnados. Então, a felicidade na Terra, ela é relativa e limitada, né? Não adianta a gente ter também sonhos assim grandiosos demais. Verdade. Mas sonhar é sempre, né, bom para a gente. Necessário, né? É aquilo que nos estimula a continuar a caminhada. Apesar de estarmos vivendo em dificuldades, né, assim, que são naturais do próprio caminho, e isso nos estimula a melhorar mais ainda a cada dia. Porque o que seria de nós se não fossem as dificuldades? Os obstáculos que surgem à nossa volta são todos eles oportunidades sublimes para que nos tornemos melhores. Tanto é que a cada momento nós estamos presenciando isso. Nós passamos por etapas difíceis e hoje nós temos a consciência de que estamos bem melhores do que fomos ontem.
Então essa possibilidade que nós temos a cada momento de crescer, de evoluir, é que nos traz assim, a esperança, né? E essa expectativa de um dia, de um mundo melhor no futuro. E Jesus, ele é o máximo nesse sentido. Ele que nos traz essa esperança, ele faz renascer dentro de nós a cada dia essa esperança de um mundo melhor. Né? Então vamos lá, vamos tentar encontrar o equilíbrio, como o João mesmo falou, trabalhar para o nosso bem-estar material, mas sobretudo pensando, né, usando assim a linguagem mais moderna, o link, né, com o que é espiritual. Porque, reprisando o que o João acabou de falar, não estamos aqui de passagem apenas para passar por uma temporada assim, de divertimento, de lazer, né? Estamos aqui também para trabalhar. E o trabalho, como diz o mestre, dignifica o homem. Exatamente. Que esse fim de ano, as pessoas pensam muito nessa questão material, já que Serginho trouxe mais, as pessoas pensam muito a festa de Natal, né? Então, às vezes a minha festa tem que ser maior do que a festa de fulano, a roupa que eu vou, o presente que eu vou dar. As pessoas sempre... A gente sempre acaba se preocupando mais com isso, né? Do que com o próprio sentido do Natal, né? Que é justamente Jesus. E aí, como Natal e Ano Novo são bem próximos, então a gente já vai pensando, já tá no Natal pensando na festa de Ano Novo, na roupa do Ano Novo, né? No que a gente vai fazer, onde a gente vai virar o ano. E aí sempre surgem também as metas o que João trouxe foi importante demais. É importante sim que se façam metas, né? É importante que a gente tenha um planejamento. Mas é sempre sabendo dosar, né? O que a questão material, a questão espiritual. É proibido querer um carro, querer uma casa? Não, claro que não. Todos nós queremos, né? Mas é importante também que a gente sempre pense, ao mesmo tempo que eu quero uma casa nova, eu vou tentar exercitar a minha humildade, eu vou tentar exercitar a minha paciência, né? Isso são pontos bem importantes. E trazendo aquela questão de a felicidade não é deste mundo, ele fala que na Terra nós não podemos atingir essa felicidade plena, né? João já começou falando um pouco mais. Vocês querem discutir mais um pouco sobre... Até pelas nossas limitações, né? Assim, porque muitas vezes a gente quer algo e não olha para si mesmo se a gente está colocando as condições para adquirir esse algo. Então, é muito bom você sonhar em ter uma felicidade completa, né? Como a gente escuta, fulano muitas vezes é feliz no trabalho, é feliz socialmente, mas é infeliz no amor. Cicrano é feliz no amor, mas não tem felicidade no trabalho, né? A gente nunca consegue ter algo completo, dada a nossa condição mesmo de espíritos ainda imperfeitos, né? Então, sonhar com algo que está além da nossa natureza é uma ilusão nossa. Então, é preciso ter primeiro o pé no chão, reconhecer nossas limitações e trabalhar para que essas limitações sejam superadas, né? Como o Serginho colocou, é não perder a esperança de sempre se renovar a cada dia, a cada mês, a cada ano. A gente sabe que a virada do ano, né, nós tomamos como um marco. Então, no nosso imaginário popular, fica marcado mesmo. Quando virar 1º de janeiro, eu vou começar a minha dieta, vou começar a minha caminhada. Segunda-feira eu começo. A gente tem, né, esses padrões mentais que fazem parte da nossa cultura. Mas, sempre se relacionando à mensagem de Jesus, né, nós temos sim esse dever, essa possibilidade de alargar as nossas imperfeições e superá-las, na verdade, e aí sim almejar uma felicidade completa, né? Cabe a cada um de nós, usando o livre-arbítrio, criar as possibilidades para sermos felizes e não esperar que o outro seja a causa disso, né? Não, só vou ser feliz quando minha mãe, né, for uma pessoa X ou Y, quando meu irmão for assim, ou quando o Brasil tiver um governante perfeito. Se a gente for esperar por causas externas, a gente vai ficar só esperando, né? E nunca vai acontecer. Então, é um trabalho que cada um tem que assumir consigo para merecer ser feliz, né? Merecer estar num lugar onde reina essa felicidade. É isso. Frederico Menezes, palestrante, né? Ele até fala isso. Às vezes a gente acaba colocando nossa felicidade, materializa ela e coloca numa pessoa, né? Eu só vou ser feliz se fulaninho estiver comigo. Isso. Se for embora, acabou minha felicidade. E isso não é o certo, né? Porque felicidade a gente tem que sentir, né? A gente tem que... Com certeza. Tem um aspecto da felicidade que eu acho muito interessante, que cada um tem assim foca de uma forma diferenciada, né? Nem sempre que pode ser a minha felicidade pode ser a felicidade do outro. E isso a gente vê com muita propriedade no nosso dia a dia, porque a gente observa, inclusive tem um trecho de uma música, nós vimos esse mundo, uns nascem para sorrir, outros para chorar, né?
Enquanto uns riem, outros choram, né? Se não me engano, Casquete Maia, Então, nós vemos essa diferença, essa discrepância, no caso, né? No sentimento da felicidade. Por quê? Porque cada um tem um foco diferente da sua felicidade. Cada um tem para si um tipo de felicidade, né? Aquilo que vai lhe trazer felicidade. Que na realidade a felicidade, propriamente dita, ela é, como foi colocado, equívoca, né? Porque é a satisfação muitas vezes do prazer, é a satisfação muitas vezes do próprio aspecto material, físico, né? É que traz uma satisfação, mas que não quer dizer que seja satisfação a felicidade, a felicidade plena. Os benfeitores nos falam que aqui no mundo nós não temos como sentir essa felicidade plena, mas temos o prelibar dessa felicidade, que é quando nós exercitamos o sentimento do amor e da caridade, que ainda também estamos um pouco distantes de desenvolver em plenitude o sentimento do amor e também da caridade. Mas já podemos exercitar. E no exercício desse sentimento, nós começamos a sentir o que eles falam que é apenas o início, né, do que seria a felicidade plena. E olhe, para nós já é uma grande coisa, porque nós, quando vivenciamos isso, nos sentimos como que tomados por inteiro, né? E a sensação ela é inenarrável, não temos nem como palavras para expressar o que sentimos. Quem já passou por essa experiência pode concordar com o que eu estou falando, né? Então já é por aí o caminho que nós devemos seguir para encontrarmos essa verdadeira felicidade, que realmente aqui nesse mundo, como dizem os benfeitores, não é sem mestra. A gente precisa se esforçar muito, trabalhar muito, tanto do lado material quanto do lado espiritual, para que a gente possa adquirir já aqui nesse mundo, nesse momento, já um pouco dessa felicidade. Saber onde a gente coloca a nossa felicidade, né? O que é que a gente tem como felicidade. A felicidade seria, então, um estado de espírito, assim, eu sou feliz ou eu estou feliz? Seria mais ou menos. Então, assim, dentro da filosofia, dá uma discussão muito longa isso, assim, vários filósofos pensaram, né, e conceituaram o que seria a felicidade, né? Como o Serginho colocou, para uma pessoa a felicidade é você ter recursos materiais, para outra pessoa é você ter paz de espírito, para outra pessoa é ter uma grande bagagem de conhecimento, e assim por diante, né? Há muitas variações. Se a gente for ver o Livro dos Espíritos, né, quando Kardec indaga sobre isso, os Espíritos respondem que, de forma geral, a gente pode se considerar feliz se a gente tiver o necessário para viver e tiver a consciência tranquila em relação às leis. Então, se a gente tiver aqui na Terra, né, a consciência tranquila de que está seguindo as leis de Deus, leis que, na terceira parte do Livro dos Espíritos, foram condensadas em 10, né, as 10 leis morais, e se a gente tiver o mínimo para manter a saúde do corpo e ter condições de trabalhar, já podemos nos considerar felizes. Mas tem muita gente, a maioria de nós, não se contenta com isso e quer sempre mais o supérfluo. E daí vem, né, os excessos, e todo excesso vai trazer dor. Porque se ainda a gente não sabe se autocontrolar, a providência divina estabelece leis para nos trazer sempre para o meio. Verdade. Como o Siddhartha Gautama percebeu, que nem o extremo nem o outro extremo, mas sim o caminho do meio. Então, felicidade, assim, numa concepção espírita, né, e seguindo uma corrente filosófica assim, também ligada ao lado espiritual, seria um estado interior de paz consigo, né? Saber que você está sintonizado com as leis e tendo o mínimo necessário para a saúde física, né? Para que o corpo não padeça sofrimentos. Né? Então, realmente é algo interior, né? É um estado íntimo de ventura espiritual. Por mais que você esteja numa situação material de calamidade ou de miséria, se a sua consciência está em paz com as leis de Deus, que bem maior a gente pode querer, além disso? A gente pode ter prazeres, né, fugazes, prazeres efêmeros, que isso nos traz uma certa satisfação, como o Serginho colocou, mas isso não permanece. Se eu tenho a minha consciência tranquila, se eu tenho paz, eu posso desfrutar de alguns prazeres que a matéria me proporciona de forma saudável. Eu vou ter essa satisfação, mas eu tenho uma rocha já ancorada, né, em mim, como Jesus fala, construir a casa sobre a rocha, que é a consciência fiel às leis de Deus. Mas se eu não tenho essa consciência fiel, eu posso ter a quantidade de prazeres que eu imaginar, várias e várias vezes se repetindo, mas vão ser só sensações efêmeras. E quem conquistou esse estado interior, ele tem uma qualidade espiritual, né? A gente se perde muitas vezes querendo doses cada vez mais intensas, né? Quantidades cada vez maiores, para que os nossos sentidos se excitem. A gente acha que isso é felicidade, né? E infelizmente a gente vê o caso dos drogados ou dos viciados, que sempre aumentam para ter aquela primeira experiência e nunca vão conseguir, porque eles estão
no reino das quantidades. Mas quem tem qualidade espiritual, ele não precisa de nada exterior, ou precisa do mínimo, né? Então a gente tem que construir primeiro dentro de nós esse estado de beatitude espiritual. E aí, o que for do exterior vai ser fácil para a gente administrar. Valdir Cassol, ele fala bem isso que você falou. Ele diz aqui, na participação, né? Ele diz que em mundos de expiação não existe a felicidade plena. Ser feliz é estar em paz com a consciência. Isso. Justamente isso que Os você Espíritos trouxe dizem isso, exatamente. pra gente. Tadinho quer tem um aspecto também que é interessante com relação a isso, que é justamente você, além de estar em sintonia, né, com a esfera divina, com o divino em você mesmo, né, resgatar aquilo que o Mestre nos falou, do reino de Deus. Como foi colocado agora há pouco, buscar o reino de Deus. E o reino de Deus não está fora de você, está dentro de nós. E justamente no reajuste, do nosso reajuste diante da lei divina, é que faz com que se estabeleça esse reino. Né? E tudo aquilo que nós interiorizamos, ele se exterioriza. Então, é comum nós vermos uma pessoa que está em um estado de equilíbrio espiritual, né, se mantendo nesse estado de equilíbrio, ele emanar uma certa radiação, um certo magnetismo que contagia. Né? Então, você estando nesse estado de equilíbrio, você estando com essa felicidade, né, alimentando dentro do seu coração, dentro do seu ser, a expectativa do reino, um reino melhor, de um mundo melhor, você vai estar contribuindo, colaborando para que essa situação, a situação que você está física mesmo, a situação, né, da sua família, do seu trabalho, na sua escola, seja onde você estiver, você vai criar uma predisposição psicosférica mesmo, positiva. E aí você vai estar também transmitindo essa felicidade para os demais. Isso é muito bom, a gente ter consciência disso. Né? Se a gente almeja que 2014 seja um ano, né, venturoso para nós, não só na aventura do campeonato de futebol, ganhar o sexto troféu, né, que a gente espera muito isso, é o nosso maior anseio enquanto povo brasileiro, mas sim, como o Serginho colocou, criarmos dentro de nós um universo de harmonia, de equilíbrio, para que o exterior seja favorecido com isso. Né? Para que a gente tenha cada vez escolhas materiais mais acertadas e possamos ter um mundo melhor. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas questionando, né? Puxa, na minha vida eu não tenho felicidade, só tenho problemas, né? Quanto mais eu rezo, mais me aparece assombração, essa expressão que é muito comum. Mas como é que você está rezando? Né? Como é que você está rezando? Aproveitando isso aí, aproveitem aí já respondo. Nós tivemos uma pergunta de José Val, e ele pergunta como fazer quando você não está se sentindo feliz. Então, continua. Exatamente. É buscar encontrar, né, a fonte dessa infelicidade. Porque muitas vezes está no campo material. A causa, né? E a maioria, né, é no estado da alma mesmo. Né? Você está precisando de se renovar intimamente para que você possa enfrentar as agulhas do dia a dia. A felicidade é algo muito, como foi colocado, relativo. Você tem que buscar dentro de você a fonte daquilo que está lhe incomodando, daquilo que está lhe trazendo mal. E muitas vezes não é só o bem material, não é só as questões materiais. Poxa, eu estou cheio de dívida, eu estou com pessoas minhas nos hospitais, né? Eu estou doente fisicamente. Caramba, eu não consigo ter felicidade. Minha felicidade está completamente... Não consigo ser feliz. Não consigo ser feliz. Mas onde está a fonte disso? Onde está a causa de toda essa desarmonia, né? Então, muitas vezes a gente deve fazer esse questionamento para que somente nós podemos responder isso. Porque ninguém, nem o próprio Cristo, né, direcionou assim, não, você é feliz por isso. Não, você tem que buscar primeiro o reino de Deus. O reino está onde? Disse ele, dentro de nós. E o que é esse reino? É um reino de harmonia, de equilíbrio. E como é que se estabelece esse reino dentro de nós? Através da obediência às leis. Agora, se você está obediente às leis, está completamente assim ajustado a ela e ainda vive um momento de dificuldade, aí que entra a questão, né? Que é justamente para que você venha a ser provado diante da própria dificuldade. Deus pede para que nós passemos por essa dificuldade, para que a gente possa se fortalecer mais e aí sim ter condições de habitar no reino de Deus propriamente dito. Só complementando o que o Serginho está dizendo, né, tem um item no Evangelho segundo o Espiritismo que se chama causas atuais e causas anteriores das aflições. Né? Então, cada um de nós tem que buscar, no processo de autoconhecimento, identificar o porquê daquele sofrimento. Né? Se a gente não encontra nessa vida, com certeza, pela lei dos renascimentos, a gente fez algo no passado que, por compensação, nós estamos sofrendo as consequências hoje. Então,
Então, há situações que nós não temos o poder de transformar como nós queremos transformar. Você olha para uma situação material de uma família que vive numa classe média alta e você está numa situação de pobreza, liberando a miséria. Se for realmente uma necessidade evolutiva, e porventura no passado você tem abusado de recursos materiais, você tem que nessa vida compensar isso, né? Por uma situação de penúria, aquilo vai ter que ser suportado. Com certeza. Você não vai ter o prazer de viver num lugar que tenha um conforto material. Mas você tem, sim, na sua atitude interior, a condição, né, de não se deixar levar pela circunstância. Não se revoltar com o Criador, né? Saber que tudo que acontece é um bem para nós, embora a gente não saiba das razões todas. Adquirir com isso uma postura de humildade, que é a grande virtude a ser desenvolvida em situações como essas, né? E aí assim você vai construindo o seu reino interno. Né? A gente confunde muitas vezes felicidade com prazer, né? Com satisfação material. Não é isso que os espíritos dizem. Então, primeiro, na minha opinião, uma postura de humildade em relação às leis de Deus, saber que nós não temos condições de ter tudo aquilo que a gente quer, a gente ainda é muito infantil dos nossos desejos, né? A gente quer coisas supérfluas e se a gente se deixasse levar só por nós, a gente estaria muito pior, se não houvesse a espiritualidade nos amparando. Então, compreender que nem sempre é possível ter tudo que a gente quer e se resignar. Não naquele sentido de você, tudo bem, é assim, eu vou ficar aqui mesmo. Não é isso, né? A resignação é não se revoltar contra o Criador e trabalhar para se melhorar de forma lícita, né? Buscar um emprego, se desenvolver profissionalmente de forma correta e aí sempre ter a esperança do melhor. Verdade. João, não tem uma passagem que fala sobre a questão dessa resignação, né, diante da prova, em que o homem é muito mais prazeroso, é muito melhor assim, passar pela dificuldade e vencê-la do que ficar se lamentando, né? Você tem muito mais, se sente muito melhor. Sim. Quando é submetido à prova, né? Tanto é que o exemplo, não estou lembrado agora, é do soldado que vai para o campo de batalha, né? Por mais que ele chegue sem um braço, sem uma perna, todo arranhado, né? todo espoliado, mas que ele tenha o prazer, a satisfação de que ele participou da guerra, que ele lutou, que ele fez, como diz o Paulo, né? O bom combate. Exatamente. Então, está dentro da condição nossa de encontrar essa felicidade, justamente o bom combate que Paulo falou, né? Estar consciente da nossa condição enquanto seres humanos, enquanto os filhos de Deus, né? Para que a gente possa galgar todas as etapas que precisamos, mesmo que sejam difíceis, né? E com a resignação, que é uma virtude que a gente só desenvolve através da dificuldade, não tem como, de outra forma, para que a gente possa futuramente encontrar uma situação bem melhor, né? Bem mais reajustada, digamos assim, a nossa condição enquanto espírito. Porque enquanto material, a gente vai ter que ser submetido às leis que regem essa matéria, então não é fácil para o espírito, é bom que se diga, né? Não é tão fácil assim a experiência humana para o espírito, porque ele está sentindo a sensação que ele tem é de prisão. Ele perde toda aquela liberdade que ele tinha. Exato, a liberdade como espírito, né? Já por aí já começa o sofrimento aí já. Então já tem certa dificuldade. Então, tanto que durante o sono, né, quando nós nos desdobramos, né, nós conseguimos ter um pouco dessa sensação. Tanto que há inúmeros relatos aí de pessoas que, caramba, eu não queria nem voltar mais. Exatamente. Eu não queria nem voltar mais do sono, porque é tão bom, estava tão bom, a satisfação tão grande, né? Que eu não queria mais voltar, retornar. Então eu fui chamado a retornar, porque senão eu desencarnaria. Mas a verdade é essa. Isso que vocês estão falando, só para complemento, quando ele pergunta da questão da felicidade, né? Eu acho que a gente também deve pensar assim, sempre vai ter alguém pior do que a gente sabe assim. Sim. Então, por exemplo, quando você vai para a sua ceia de Natal, passa com sua família e tudo mais, se diverte. E aí quando você chega em casa, liga a TV e vê tudo aquilo que aconteceu, né? Das chuvas, do pessoal sem casa, sem imóvel, sem nada. Então naquele momento é que você, caramba, eu tenho minha casa, né? Eu tenho saúde, Então a gente sempre tem que buscar realmente essa felicidade, assim, nas coisas que a gente tem, né? Não ficar... Claro que vai ter momentos que a gente vai estar super triste, que vai... né? Quando acontecem os problemas da vida. Mas acho que a gente sempre tem que pensar assim, sempre que a gente conseguir, né? Não, pelo menos eu tenho isso aqui, né? Então a gente sempre buscar. E temos mais uma participação de Valdir. Ele diz: enquanto estamos atrelados ao egoísmo e não despertarmos a nossa identidade crística, estaremos longe do equilíbrio. Verdade. Por que é tão difícil se manter em equilíbrio?
A da linha tênue, né? Pelo fato do espírito, né, na condição terrena, ter uma visão muito nublada, ou quando não é totalmente obscurecida sobre si mesmo enquanto espírito, a gente ainda se deixa levar pelas questões da matéria, né? Então são muitos apelos, assim, nós temos os sentidos ativos, tanto é que muitas pessoas no plano espiritual pedem para reencarnar cegas ou surdas ou mudas, né? Já para ver se consegue manter esse equilíbrio com o foco de trabalho e de evolução, porque os apelos são muitos. A gente está aqui na encarnação e surgem de todos os lados convites da parte material para que a gente possa satisfazer os nossos sentidos e viver só de sensações, né? Que é um estágio ainda muito primitivo. A Joana de Ângeles, em seus livros, na série psicológica, fala disso, que a gente ainda tem um comportamento muito próximo dos animais, em buscar a satisfação só da matéria, né? Seja do ponto de vista de ter prazeres com paladar ou prazeres sexuais, e a gente ainda não consegue dar um salto qualitativo para os sentimentos, para as emoções, né? Que nos enriquecem muito mais e trazem, de fato, um estado de felicidade. Então, quando você consegue conquistar, por exemplo, uma amizade, quando ela realmente é sincera e verdadeira, não importa a distância, não importa as condições, você mantém aquela felicidade, aquele estado, aquela emoção de saber que você tem alguém em sintonia com você. Você pode estar no meio do deserto sem nada. Se os dois forem amigos, vai haver aquele amor, né? E do ponto de vista das sensações, da matéria, tudo é muito passageiro, tudo é muito inconstante para nós. Então, manter o equilíbrio realmente, sem ter essa consciência espiritual, sem haver a vigilância, a oração permanente, como Jesus recomenda, é muito difícil, porque os apelos são muitos. Por isso que tem gente que prefere, né, até uma atitude, em alguns casos, a gente pode dizer, de covardia espiritual, se isolar. Não, vou me isolar, ter uma vida mais isolada para eu não ter os apelos. Mas aí você foge do combate, como você estava colocando. Você é o soldado que desistiu da frente, né? Exato. Ele não vai ter nenhum mérito, ele não vai receber nenhuma medalha, não vai ter nenhuma patente superior, porque ele não lutou. Ele estaciona, né? Ele foge do combate e estaciona. E aí, respondendo ao amigo, Jesus dá a receita para nós, né? Como mantemos esse equilíbrio? Com oração, com vigilância, e a gente acrescentaria com estudo, com a prática da caridade, né? Sempre se esforçando para vivenciar o bem. E a gente vai conquistando cada vez mais força moral para resistir às tentações, né? Verdade. E não esquecendo que a queda ela é necessária na escalada evolutiva. E todas as vezes que nós caímos, nós devemos entender que é um sinal, é um aviso, digamos assim, né? De que algo está errado, de que algo precisa ser melhorado. Então, o que seria de nós se não fossem as quedas? Nós não teríamos como nos reajustar. Porque nós já estamos aqui em função de uma queda, né? De respeito às leis morais. Precisamos trabalhar dentro de nós esse sentimento. Ainda lutamos muito contra, né? Nadamos muito contra a maré nesse sentido. Nós não queremos admitir muitas dessas mensagens que nos vêm, que achamos bonitas, né? Mas não adotamos elas no nosso dia a dia. Tanto que quando nós fazemos o ESE, que é o estudo esquematizado do Evangelho, em grupo, nós encontramos muitas pessoas dizendo, puxa vida, é difícil a gente colocar em prática o Evangelho. Porque a gente sai daqui, aí vai no trânsito, aí encontra as dificuldades. Né? E aí somos estimulados a botar em prática outra coisa, né? Não o Evangelho. Mas alguns já dizem o seguinte, poxa, olha, depois que comecei a estudar o Evangelho, e quando me vejo diante da situação em casa, me vem a lembrança da aula que nós tivemos aqui, do assunto que foi dito. Aí eu já começo a tomar uma certa providência, já não faço mais o que eu faria anteriormente. Eu já paro para pensar um pouco, quer dizer, já está começando a fazer a sua caminhada. E existe, né, esse diapasão, né, João? Não sei se você lembra, que é o pensar, o agir e o falar, né? Sim. Que é interessante a gente ter, para que a gente possa perceber que estágio nós estamos do equilíbrio, é bastante observar a nós mesmos. Será que eu penso e falo e faço mal? Né? Se eu penso, falo e faço mal, ainda tenho muito a trabalhar para que eu possa encontrar esse equilíbrio, não é isso? Exatamente. Se eu penso e falo, mas já não faço, já alguma coisa eu trabalhei, não é? E se eu penso, mas não falo e não faço, já estou também no estágio bem mais avançado. E quando eu não pensar e não falar e não fazer, então aí sim eu já cheguei no estágio que realmente todos nós devemos almejar, alcançar. Com certeza. Aí a felicidade vai se estabelecer. Exatamente. Bom, infelizmente nosso tempo está se esgotando, né? Nós temos só alguns minutinhos mais. Mas, diante de tudo isso que vocês falaram, e adorei também aqui o debate e a participação do pessoal,
O que é que vocês podem deixar para o pessoal agora, para esse ano de 2014 que vai começar? Nosso último evangelho do ano, né? Então, o que é que vocês podem deixar para o pessoal, assim, baseado nisso, na felicidade, em onde você encontra a felicidade, como buscar a felicidade, no equilíbrio? O que é que vocês podem deixar de mensagem? Olha, assim, minha mensagem é algo que eu tomo para mim. É uma mensagem, assim, pessoal, que eu estou falando para mim mesmo, mas que serve para todos nós que estamos aqui na caminhada terrena, né? É que a gente tenha, sim, grandes expectativas e esperanças, mas que a gente trabalhe para poder alcançar isso e trabalhe, sobretudo, do ponto de vista espiritual. Então, eu espero que em 2014 a gente possa ainda mais desenvolver ações dentro, não só dentro do espiritismo, né? A gente não pode limitar também a prática do bem, a doutrina que a gente elegeu como sendo a referencial desta encarnação, mas a prática do bem em geral, né? A gente sabe que o Brasil é o coração do mundo, tem essa missão de pátria do Evangelho, mas não só são os espíritas que vão compor esse grupo de pessoas que liderarão a regeneração a partir do Brasil, né? Todo mundo que pratica o bem está debaixo da bandeira Deus, Cristo e Caridade que o Ismael recebeu de Jesus, né? O anjo Ismael. Então espero que em 2014 a gente possa continuar com esse trabalho, tenhamos metas e não percamos nunca o foco e a esperança de que Jesus está no comando do nosso planeta. E por mais que aconteçam, a gente não sabe como é que vai ser 2014, né? As situações de tragédia, de comoções e guerras, por mais que aconteça, se vier a acontecer isso, se o Brasil não vier também a ganhar o Hexa, que não percamos a esperança e mantenhamos sempre a fé em Jesus. Verdade. E a minha mensagem, né, também, levando em consideração que tudo aquilo que nós falamos, nós somos os primeiros a ser contemplados, né, com a mensagem. Isso. Eu tenho a impressão que a esperança, para mim, seria a palavra-chave. Palavra-chave que nos condiciona a buscarmos sempre o melhor. Mas nós devemos parar um pouco e refletir sobre a questão do que é o melhor para mim e para o outro, né? Porque não vivemos sozinhos, estamos sempre acompanhados, precisamos vivenciar dentro de nós a solidariedade, porque ainda muito devemos para conosco e para com aqueles que estão à nossa volta. Vamos ficar mais atentos. Acho que a minha mensagem seria alimentar dentro de nós a esperança de um mundo melhor, de um porvir melhor. No entanto, não esquecer, não tirar esse foco do que a felicidade ela não está só em mim, está no outro também. O outro precisa ser feliz também para que eu possa ser feliz. Então, sempre trabalhar dentro de nós esse campo, ampliando esse campo da felicidade. Não só a mim, não só eu, né? Mas o nós. Ficar mais presente em nossas vidas, no próximo ano, eu espero, o nós. Seria isso. E, para concluir, eu também vou ler aqui no finalzinho de quando ele fala, né, a felicidade não é desse mundo, e ele diz aqui: que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a este objetivo grandioso de preparar às novas gerações um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. Né? Então é a gente levar essa mensagem. Também ter a consciência de 2014 será um grande ano, né? A gente vai ter muitos eventos, tanto a Copa como a questão também as eleições, né? Que nós vamos ter. A gente vai ter o Congresso Brasileiro aqui em João Pessoa. Já vamos fazer propaganda também. Para nós é uma grande satisfação receber uma das 4 sedes do Brasil. Exatamente. Né? Já vamos iniciar com o Congresso Brasileiro, né? E aí depois vem Copa, vem as eleições. Então é isso que a gente tenta manter, né? Essa questão dos nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos para o ano que vem? Que a gente não possa deixar eles só no papel, né? Verdade. Não ficar só na vontade. Querer já é um grande passo, né? Mas que a gente tente colocar em prática também. E que a gente pense nessa questão da felicidade, né? Onde está a minha felicidade? Como ser feliz, né? E nossos abraços de sempre. Josué, Tereza, Josival, Valdir, José Aparecido, Anaílde e os demais amigos da federação que nos acompanharam também. O pessoal que estava aí também na Rede Amigo Espírita, que não comentou, mas que estava ouvindo também. Muito obrigada, né, pela audiência, muito obrigada por estar conosco durante esse tempo. Lembrando que amanhã será reprisado o nosso Evangelho, mesmo horário, 7h30, e vai ser pela Rede Amigo Espírita, pela TVC e pela Rádio Fraternidade, canal 3. TVC é canal 5, isso? TVC canal 9. Canal 9, desculpa. Na TVC canal 9, na Rede Amigo Espírita canal 5 e pela Rádio Fraternidade canal 3. E então, agradecendo mais uma vez a todos vocês, desejamos também um ótimo ano novo, né? Passou o Natal, agora um ótimo ano novo para todos vocês. Que 2014 venha trazendo toda a felicidade do mundo para todos nós.
E vamos para a nossa prece final? Viva Jesus! Viva Jesus, com certeza. Serginho, nossa prece final? Então, nesse momento em que nos engraçamos para essa expectativa de vivermos um 2014 bem melhor do que esse 2013, façamos do nosso melhor, né, o nosso pior no futuro, não é isso? Que possamos galgar esses momentos que se aproximam com essa serenidade, buscando o orar e vigiar, para que realmente se estabeleça em nossa vida, na vida daqueles que amamos, daqueles que fazem parte de nossa história, o reino de Deus. E a Ti, ó Pai Celestial, queremos Te agradecer de coração por ter nos concedido, Senhor, esta oportunidade sublime da vida e ter nos trazido o nosso Mestre, querido Jesus, para que possamos encontrar nele o porto seguro para nossas almas. Permita-nos, ó Senhor, que nesse instante, todos aqueles que estão, Senhor, sofrendo, passando por inúmeras dificuldades, possam receber de nós essas vibrações de paz e harmonia. Rogamos a vossa infinita misericórdia para com todos, mas sobretudo te pedimos, Senhor, por aqueles que no passado foram nossas vítimas e que ainda nutrem sobre nós o sentimento de ódio, o sentimento de vingança, inveja. Onde quer que elas estejam, Senhor, que sejam contempladas com teu amor, para que esses laços nefastos sejam transformados em laços de luz e de amor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de mais um trabalho e que possamos continuar firmes neste propósito, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Bom, até janeiro, na primeira semana de janeiro a gente já volta com o nosso evangelho normal, nós não vamos dar pausa nem nada. Então, primeira sexta de janeiro, não me lembro o dia exatamente, mas já estaremos de volta com o nosso evangelho lá. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite a todos vocês. Boa noite.